Vai lá e pega o seu café, porque hoje a gente tem um assunto muito legal e vai ter um pouquinho de polêmica, já vou adiantar. Fala pessoal, meu nome é Alex Tomé, a gente está fazendo uma minissérie sobre maratona. Pegamos alguns assuntos que são bem específicos e que geralmente causam algum tipo de confusão e perguntas, e a gente está discutindo cada um desses assuntos individualmente para trazer todas as respostas para vocês aqui. Atrás da câmera está a Bibi. Oi gente, tudo bom? E Bibi, qual que é o nosso assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o queridinho, o treino longo. Legal. Treino longo. Boa. Treino longo geralmente é o treino que a galera mais gosta de fazer, né? Então a gente separou aqui algumas perguntas e aí quando a Bibi fizer a pergunta eu vou fazer de conta que é uma surpresa, mas eu já sei qual é a pergunta. Então qual é a pergunta aí, a primeira, Bibi? Então, Alex, a gente pegou algumas perguntas aqui que são dúvidas tanto dos teus atletas quanto da galera que te acompanha nas redes sociais. E a primeira delas é: para que servem os treinos longos durante o processo de uma maratona? Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque é interessante porque a gente vai pensar assim: eu vou fazer uma prova longa, é interessante que eu corra por muito tempo, praticamente a distância da prova. Então eu vou fazer os treinos longos. De maneira muito simples, é assim que a maioria das pessoas pensam. Mas na verdade tem algumas coisas aqui que precisam ter alguns ajustes. Imagina que quando você está correndo por muito tempo, você está fazendo um processo de geração de energia de maneira contínua. Então você pega, capta oxigênio, você transporta esse oxigênio, você gera energia. Esse processo, que é chamado de base aeróbia, ele é muito importante porque ele vai te deixar mais eficiente. Ou seja, o seu corpo vai ficar mais eficiente em captar esse oxigênio, em transportar esse oxigênio e fazer ele chegar lá nas mitocôndrias. Fazer isso por muito tempo vai fazer com que você seja um atleta mais econômico. Você consiga gerar mais energia gastando menos energia, porque para gerar energia a gente gasta energia. Então, correr por muitas horas, por longas distâncias, torna isso um processo mais eficiente, você fica mais econômico. Então, esse é o ponto 1. Fazer treinos longos é muito importante para você ficar mais econômico e mais eficiente no processo de gerar energia. E aí, independente da prova que você vai correr, se você fizer treinos longos para meia maratona, para maratona, sempre treino longo é importante porque te mantém muito tempo fazendo esse processo e melhorando. Esse é o ponto 1. O ponto 2, que eu acho que aí especificamente para a maratona é até mais importante, é você preparar o seu músculo para aquilo. Toda vez que a gente pisa no chão, acontece uma ação, quando a gente está correndo, obviamente, né? Acontece uma ação excêntrica. Essa ação excêntrica, ela gera um desgaste no nosso músculo, que são aquelas microlesões, que são muito parecidas com as microlesões que a gente tem na academia. Sabe quando você vai para a academia e faz um agachamento e o seu instrutor lá fala assim: abaixa, quando vai descer, desce um pouco mais devagar. Por que ele está falando isso? Ele quer aumentar o tempo que você fica fazendo uma ação excêntrica para gerar mais microlesão, porque a microlesão vai gerar, naquele caso do agachamento, vai gerar hipertrofia. Aqui na corrida não gera hipertrofia. E claro que uma passada, duas passadas, 100, 200, 300 não são tão relevantes assim, porque você já está acostumado a fazer 5, 10 quilômetros. Mas quando a gente começa a passar de 10 mil, 20 mil passadas, 15 quilômetros, 20 quilômetros, 25 quilômetros, isso começa a desgastar muito o nosso músculo. E aí uma consequência desse desgaste é o nosso corpo se adaptar. Porque aí você vai se alimentar, você vai dormir e o seu músculo vai ficar mais forte. Então fazer treinos longos vai forçar uma adaptação muscular. Então quando você for fazer a prova, o que acontece é que você fez um efeito protetor. Você foi aumentando progressivamente as distâncias e o seu músculo foi se adaptando. Então essa adaptação toda, ela vai culminar lá no dia da prova de você quebrar menos, digamos assim, porque você está realmente muito preparado para isso. Além de adaptações que elas são ósseas, articulares, de estrutura mesmo de órgãos, né? Coração, rins, fígado, tudo isso trabalha muito. Então fazer esses treinos longos acaba sendo bem importante para ter essas adaptações específicas. Não necessariamente porque vai correr a maratona tem que fazer isso, mas essas adaptações como geral vão nos tornar corredores e corredoras melhores. No vídeo anterior, a gente falou sobre treino intervalado. E aí a gente falou sobre testes para entender qual era o ritmo de intervalado, qual era o ritmo de prova. Você até mostrou algumas simulações de projeções de tempo de maratona, pace, etc. Aí a minha pergunta é a seguinte: o treino longo precisa ser no ritmo da prova
Ou ele tem que ser leve, ou ele... Enfim, qual que é o ritmo que deveria ser um treino longo? Boa, aqui começam algumas respostas que podem ser um pouquinho polêmicas, tá? E um pouquinho polêmicas porque cada treinador vai ter a sua metodologia. E alguns treinadores vão preferir fazer mais treinos de rodagem leve ou somente treinos de rodagem leve, e outros treinadores vão preferir trabalhar muito no ritmo de prova. Para mim, depende do caso. Porque se eu quero trabalhar, como eu comentei antes, a base aeróbia, eu vou pedir para o atleta correr de maneira leve por mais tempo, porque eu quero aquela adaptação específica. Mas, do outro lado, se eu quero uma adaptação mais muscular de um atleta que está buscando um ritmo específico na prova, talvez eu vá pedir o ritmo de prova. O ponto é, dificilmente eu vou chegar numa preparação de uma prova fazendo só um dos dois. Para mim, os dois têm valores muito importantes. Então, vou dar alguns exemplos. Vamos supor que uma pessoa vai fazer uma prova, uma maratona para 4 horas e meia, por exemplo. Esse cara que vai fazer uma maratona de 4 horas e meia, provavelmente o ritmo de maratona é o mesmo ritmo de rodagem leve, porque a prova tem 4 horas e meia. Já alguém que quer fazer uma prova em 3 horas, é um esforço completamente diferente, porque essa pessoa vai ficar 1 hora e meia a menos em esforço, em atividade. Então essa pessoa vai poder acelerar um pouquinho mais, ela vai poder arriscar um pouquinho mais. Então, por mais que as duas provas tenham 42 quilômetros, são provas completamente diferentes. Uma dura 3 horas e outra dura 4 horas e meia. E o que é muito importante, o que muda aqui? Esse cara de 3 horas, ele vai poder acelerar mais, porque ele vai ficar 1 hora e meia a menos em movimento do que esse cara aqui que vai fazer 4 horas e meia. Então, se eu estou trabalhando com esse cara de 4 horas e meia, é possível que eu peça para ele somente treinos de rodagem leve, porque rodagem leve é o ritmo de prova dele. Esse cara aqui, que faz em 3 horas e meia, ou até 4 horas, talvez eu tenha que pedir para ele fazer alguns treinos de ritmo, porque eu quero adaptar o músculo dele a trabalhar daquela maneira. Então imagina que um cara que vai fazer a prova em 3 horas, ele vai ter um ritmo de 4 minutos e 15 por quilômetro mais ou menos. E aí esse cara, então, eu posso pedir para ele, primeiro, um treino de rodagem de 30 km, a pace 5 e pouco, de maneira leve, tranquila, para ele rodar sem muito estresse, mas eu também posso começar a pedir para ele uns treinos de ritmo, que não precisam necessariamente ser treinos contínuos, né? Eles podem ser intervalados, mas isso é uma coisa que a gente fala um pouquinho mais para frente. O ponto é, você fazer treinos que eles são de ritmo ou treinos de rodagem leve vai depender dos seus objetivos. Os dois treinos são importantes, dois treinos são bons treinos, só que ele precisa ser colocado no momento certo para o atleta certo. Caso contrário, ele pode até ser um treino que não seja muito bom, que ele possa ou não ter a adaptação que a gente queria, ou ser um treino forte demais. Então, escolher o atleta certo e o momento certo para fazer cada um desses treinos é muito importante, mas os dois podem ser utilizados. Legal. Até a minha pergunta próxima seria se eu posso colocar intervalo nos treinos longos, ou se eu tô roubando se eu fizer isso. Treino longo não pode ter intervalo, ou pode? Depende do momento, tá? Eu não sou tão duro a dizer assim, cara, um treino longo não pode ter intervalo. Vamos começar com um treino de rodagem leve, treino longo de rodagem leve. Qual que é o seu objetivo? Cara, o meu objetivo aqui é ficar muito tempo em movimento. Se eu fizer ao invés de 30 km, 3 vezes de 10 km, com 2 minutos de intervalo no meio, vai me trazer algum prejuízo? Do ponto de vista fisiológico, eu acredito que não, porque você vai ter os 30 km em exposição, 2 minutos parado não vai fazer com que você tenha uma adaptação menor do que 30 km direto, por exemplo. Então não veria problema em você fazer esses intervalos. Nos treinos que são de ritmo, eu gosto de colocar intervalo, eu gosto de fazer por blocos, porque são treinos que demandam muito desgastantes. Então eu começo construindo, e às vezes eu começo até com 5, 6 vezes de 2 km, depois vou aumentando para 3 de 5, depois 4 de 4, então eu vou aumentando esse volume total, mas sempre colocando por blocos para chegar lá no final o atleta está conseguindo fazer uns 2 vezes de 16 ou até um 30 km direto. O intervalar do ponto de vista fisiológico não tem problema, porém, se você se acostumar muito em sempre nos treinos longos você fazer intervalo, cara, eu acho que a sua cabeça já vai se condicionar a isso. Então, eu peço para os atletas que tentem não parar, para ser treinos realmente contínuos. Porém, cara, eu preciso parar aqui para atravessar uma rua, eu preciso parar porque eu não estou conseguindo tomar uma água ou um gel em movimento. Beleza, para. Mas lembra que na prova a ideia é que seja contínuo. Então, se você não está conseguindo tomar água e tomar gel correndo,
tente se adaptar a fazer isso nos treinos. Os treinos são os momentos para você fazer isso. Então, eu separaria essas duas coisas. Do ponto de vista fisiológico, não veria tanto problema você parar. Mas do ponto de vista mais mental e de execução de prova, é importante que você não pare, que você faça um trabalho contínuo. Só que tudo isso pode ser um trabalho progressivo, planejado. Por exemplo, pô, Alex, eu vou fazer, a partir de 20 km eu preciso parar 5 vezes, a cada 4 km. Beleza, no próximo treino vamos tentar parar 3 vezes? Vamos tentar parar 2 vezes? Então aos pouquinhos a gente vai tentando progredir para que os intervalos sejam menores e você pare menos vezes. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto da corrida de montanha também, eu faço ultramaratonas. Então lá a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Como as provas duram 10, 12, 14 horas, a gente tem pontos de controle no meio da prova onde você passa para comer, você passa para colocar sua água na mochila, porque diferente da maratona de asfalto, onde é só colocar umas águas nos pontos específicos, na montanha é muito diferente. Você precisa levar para os pontos no meio da montanha, então é bem diferente. Lá a gente tem uma questão de você parar um pouco mais nas provas, tanto para reabastecer como às vezes tem uma subida muito íngreme, você precisa caminhar, não tem como correr, a descida você vai acelerar muito mais, então vai tendo essas variações. Quando eu volto de correr ultramaratona de montanha, do treinamento, e começo a correr para treinar para uma maratona de asfalto, eu sinto que não é físico, a minha cabeça ela está mais condicionada a ficar parando a cada pouquinho. E aí então eu tenho que brigar um pouquinho com a minha cabeça e eu sinto, cara, mas não é físico, é minha cabeça. Porque a minha cabeça está preparada, está setada para parar a cada pouco. Já quando eu vou para o asfalto, não. Lá eu corro continuamente. Então essas transições, tanto de trilha para asfalto, quanto asfalto para trilha, elas me trazem um pouquinho de confusão, mas ela é totalmente de ordem mental, não é tanto de ordem física. Então é um baita momento para você testar, para você tentar ir melhorando e não parar. Mas se precisar parar, não é um grande problema fisiológico. Interessante porque, trazendo exemplo também, no meu caso, a minha maior distância tinha sido em trilha. E aí eu me coloquei o desafio de fazer uma maratona. Uhum. E eu lembro claramente de um treino, e nas subidas dos treinos longos eu sempre caminhava. Uhum. E aí teve um treino longo que você me acompanhou e você ficou falando assim, é cabeça, você consegue, é cabeça, não para, não para, não para. E isso eu fui testando e trabalhando mentalmente exatamente o que você falou, e durante a prova me vinha a tua voz falando, não para, tu consegue, não para, tu consegue. E eu não parei. Uhum. E desde então é muito difícil eu caminhar no asfalto, num treino longo, mesmo que tenha subida, porque foi esse teste e esse limite mental que eu fui calibrando ao longo do processo de treinamento. A gente fica condicionado, né? Uma coisa. Então, é só testar isso. Testa aí nos seus próximos. Se você disser assim, eu tô fazendo um treino de 20 km, eu vou parar 3 vezes, mas eu vou parar só 2, cara. Então você consegue ir aos pouquinhos melhorando isso, com certeza. Boa. Posso trazer uma polêmica? Vai. Existe distância ideal para o treino longo da maratona? Isso não existe um consenso, por isso que acaba virando uma polêmica. Então, por que acaba virando uma polêmica? Se a gente for ver, se eu perguntar para 1000 corredores, provavelmente mais de 900 vão falar assim, cara, é 32 quilômetros. Então, pode ser que 32 seja uma boa média para treino longo? Cara, pode ser, 32 realmente é a mais usada, 30, 32 por aí. Por que não se usa mais do que 30 ou 32? Porque, teoricamente, o que dizem é que se você fizer mais de 30 km, mais de 32 km, você vai ficar muito desgastado e provavelmente vai demorar mais para voltar a treinar e o desgaste não vale a pena. Isso é uma coisa que existia, assim, que se fala muito. Mas a gente já vê, por exemplo, o menino lá que foi campeão, tem o recorde mundial de maratona, que até faleceu, ele chegou a fazer treino, se não me engano, de 46 quilômetros. Então, olha só, de 32 para 46. Aí você pode falar, pô, mas então todo mundo vai fazer 46? Não é bem assim, porque ele fez 46 quilômetros, sendo que ele fez uma maratona próximo de 2 horas. A gente está falando em maratona de 3, 4 horas. Uma pessoa que faz uma maratona em 4 horas, um treino de 46 km, ela vai ficar 5 horas em exposição. Ele, os 46 km, ele ficou 2 horas e meia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu li um estudo uma vez que falava que até 35 km você tinha benefícios. Depois disso passava a não ter mais benefícios. Foi bem simples o que eles fizeram. Eles pegaram depois da prova, entrevistaram os corredores e viram. Os que desempenharam melhor foram até uns 35 km de distância no treino mais longo.
Ninguém que fez mais do que isso teve benefícios. Então, teoricamente, uns 35 km seria ok. Então, ficaria mais ou menos por ali. Eu diria que entre 30 e 35 seria ótimo. Vai depender muito da sua condição, do seu contexto. Eu gosto muito de treinos longos duplos. Então, por exemplo, faz um treino longo no sábado, um treino longo no domingo, e você acumula uma distância maior ainda. Por exemplo, 30 km de rodagem leve no sábado, 20 km em ritmo no domingo. Em 24 horas, às vezes menos do que isso, você faz aí 50 km, sendo que a parte final é em ritmo de prova. Poderia ser uma boa alternativa. Então, eu acho que dá para montar isso, não necessariamente fazendo um treino longo só muito desgastante. Você pode colocar em 2, faz uma composição, você tem ali no meio alimentação, depois do treino longo do sábado você vai almoçar, você vai dormir, vai jantar, e aí no treino longo de domingo você está basicamente recuperado, mas não 100%, porque fazer um treino de 30 km você não recupera tão rápido assim. Então você chega levemente desgastado para fazer a parte final da prova, digamos assim. Então tudo isso vai depender dessa composição. Mas eu acredito que para a grande maioria das pessoas fazer mais do que 35 km realmente não seja algo tão indicado assim. Boa. E pra gente fechar, tem algum ponto que você acha que é importante trazer, que não foi falado até agora? Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre os treinos longos, que são os treinos mais parecidos com a prova, por isso que eles são tão importantes assim. E algumas coisas que as pessoas às vezes não consideram tente usar nos treinos longos o mesmo tênis, a mesma meia, a mesma roupa que você vai usar em prova. Não precisa usar desde o começo. Comecei a fazer outro ciclo específico, estou fazendo 20, 22, 23 km. Cara, não precisa, ok. Mas quando começa a chegar em 28, 30 km, cara, mesma roupa, mesmo tênis, mesma meia, mesma suplementação, mesma hidratação. Reproduz a prova. Você precisa reproduzir a prova, inclusive o horário da prova. Porque às vezes a minha prova vai sair às 6 da manhã, mas eu estou acostumado a treinar às 8, então eu acordo às 6, vou no banheiro, como. Mas você sabe como o seu corpo funciona se você acordar às 4? Você consegue ir no banheiro antes das 5? Você consegue comer? Você está disposto a comer tão cedo assim? Então eu acho importante, claro, não todo final de semana, porque pode ser muito desgastante e desagradável. Aqui em Floripa a prova largou às 5 da manhã. Então as pessoas tiveram que acordar às 3. Eu não vou pedir para você todo final de semana acordar às 3 horas da manhã para fazer esse processo, mas pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, é importante que você viva essa rotina do seu corpo mesmo, usando também, como eu falei, mesma roupa, mesma suplementação, tudo bem certinho para ter a mesma experiência que você vai ter na prova. Bom, pessoal, e era isso. Então esse foi mais um vídeo da nossa série de maratona, agora falando sobre treino longo. Se você gostou desse vídeo e não viu os outros, eu sugiro voltar. A gente teve uma evolução muito clara da questão de iluminação, de vídeo, principalmente de áudio, que a gente colocou agora microfones novos. Então a gente sabe que talvez a parte de vídeo e áudio não está tão boa quanto estão essas, mas o conteúdo realmente está muito bom. Então dá uma olhadinha lá, e se tudo isso aqui está fazendo sentido para você e você quer saber como funciona o nosso trabalho, dá uma olhadinha aqui embaixo e é só chamar a gente que a gente conversa. Valeu!